começarmos a revisar a lição. Senhor Deus, agora, Senhor, pedimos a unção do Teu Espírito para nós compreendermos a Tua palavra, compreendermos a Tua lição e ao olharmos para a história de Abraão, nós podemos nos identificar com ele, aprender com suas falhas, com seus acertos e trazer grandes lições para a nossa vida cristã. Amém. Fica conosco, no Teu Filho Jesus. Amém. Como vocês sabem, desde a semana passada, nós começamos a estudar a história de Abraão. Na semana passada nós vimos o chamado de Abraão, aquelas provas que ele enfrentou, aquele momento em que ele caiu e as promessas que Deus fez a ele e os livramentos que Deus fez na vida de Abraão. Agora, na semana passada nós vimos ali os últimos acontecimentos na vida de Abraão, incluindo aquela grande prova de fé que nós conhecemos, aquela prova de fé lá de Gênesis 22. Então, aqui vamos ler o verso para memorizar, que está lá em Gênesis 24:1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Amém? Então aqui já é um relato já do final, já é uma conclusão da história de Abraão. E o autor ele conclui que em tudo Deus tinha abençoado Abraão. E começando a semana, nós nos encontramos aqui com aquela grande prova de fé que está lá em Gênesis 22. Eu acho que todos aqui conhecem aquela história daquela prova de fé que Deus fez a Abraão. Se você não conhece, vamos ver agora. Gênesis 22. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 22, 1 e 2. Diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Vocês lembram que Isaque era o filho da promessa? A Sara, a mulher de Abraão, tinha sido estéril a vida toda, mas Deus disse que por meio de Abraão ia surgir uma grande nação. E aí Abraão esperou a vida toda por esse filho, e bem na velhice esse filho nasceu, e agora Deus chega para Abraão e diz: sacrifique esse filho para mim, em um desses montes que eu vou lhe mostrar. Vocês que já conhecem a história, o que mais mexe com você durante toda essa história aqui de Gênesis 22? A fé dele era tão grande, né? Porque Deus fez um pedido a ele, e ele obedeceu a Deus. Como ele diz lá, que Deus diz assim: Deus proverá, né? E a fé dele foi muito grande. Também deve ter essa grande fé, né? Essa grande confiança em Deus. Tudo que tiver de bom, de ruim, a gente está na mão dele, confiar. Exatamente. É isso que eu meditei. Tem mais alguma coisa dessa história que mexe com vocês? Que Deus mais uma vez quis provar, né, a fé dele, né? Só que agora com algo que seria mais precioso para ele, que era o filho. E mesmo assim ele ainda pegou o menino e levou lá para onde como? Fazer uma brincadeira. Eu não disse que essa que é, que eu vou menino. Ao invés de ler, assistir filme. E ele ainda levou. E o menino ainda pergunta: cadê o porteiro, né, para sacrificar? Nada. Ele sofria com aquilo, mas sabia que Deus ia ver algo melhor para ele. E tem esperança, né? Até o verso 2 aqui é interessante, e não sou pai ainda, né? Mas imagina como é que deve ter sido para ele levar o filho, o único filho, com a maior dificuldade que ele teve, de ter aquele filho já na velhice, né? Imagina como é que deve ter sido para ele Deus falar: vá lá e sacrifique seu filho. Eu sou pai ainda, então eu não sei como é que isso deveria ser na mente dele, né? Mas não devia ser algo tão fácil de aceitar, não. Mas o amor de Abraão por Deus era maior que tudo, né? E ele seria capaz de sacrificar, de dar tudo para Deus. Então, se Deus queria o filho dele, seria o filho dele. E ele estava ali, disposto e disponível, né? A fazer o que fosse da vontade de Deus. Aqui no meu verso bem forte o final, que não outra linguagem, fala assim: ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Imagina o quão forte deve ter sido para ele realmente ouvir isso, né? E ainda assim ser fiel a Deus e ir lá.
E me chama a atenção também que quem queimava os filhos aos ídolos eram os idólatras. Né? Isso era uma coisa comum naquele tempo para os povos idólatras, queimar seus filhos aos ídolos. E Abraão, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele sabia que aquela ordem era de Deus. Ele não confundia a voz de Deus com outras vozes. Ele sabia que Deus estava pedindo aquilo. Por mais estranho que pudesse parecer, mas ele confiou na palavra de Deus. E lá na frente do Novo Testamento a gente vê, não sei se é um livro de Gálatas, que diz que Abraão acreditava que Deus devolveria seu filho na ressurreição. Deus o ressuscitaria para que cumprisse a promessa. Porque ele sabia que Deus cumpria as promessas. E Deus tinha dito que naquele filho seria cumprida a promessa de ele ser pai de grandes nações e ter uma grande descendência. Né? Outra coisa que também me chama muita atenção é a obediência de Isaac. Porque a gente imagina que Isaac era um menino, mas Isaac tinha 20 anos. Pelas idades aqui de Abraão e Sara, que a Bíblia diz, Isaac já tinha 20 anos quando isso aconteceu. Então não era mais um menino, era um rapaz. Né? Hoje em dia, com 20 anos, o povo já tem filho grande. Né? Então, o Isaac, ele tinha 20 anos. Então imagina ali na hora que Abraão disse: meu filho, o cordeiro é você. Deus mandou sacrificar você. Isaac poderia ter corrido, Isaac poderia ter até se revoltado contra o pai, né? Papai, eu sou um louco, o senhor vai me matar, como é que pode? O senhor me criou com tanto amor até agora. Mas não, Isaac ali se entregou. A humildade de Isaac, a obediência de Isaac à palavra de Deus e a de seu pai é também um prenúncio daquilo que Jesus fez. Ou seja, ele se esvaziou como Deus e se entregou por nós, se deixando manietar, né? No caso, amarrar suas mãos ali e se entregar. Vocês lembram quando Jesus foi preso e Pedro cortou a orelha do soldado querendo defender Jesus? Ele disse: calma, Pedro, guarde sua espada. Colou a orelha de Malco, o soldado, e disse assim: você não sabe que se eu quisesse, eu pedia a meu pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos? Uma legião de soldados era 12.000 soldados. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos para me socorrer? Ou seja, Jesus estava se entregando por nós. Ele se deixou prender, ele se deixou matar, ele se entregou por nós, né? E Isaac também se entregou. Então, nunca é falar dessa parte de Isaac. Mas a obediência de Isaac foi muito grande, porque certamente Abraão, já idoso, não dominaria o filho se o filho se revoltasse. Mas o filho foi obediente. É Igual o pai. Mostrou que a fé dele também era grande igual o filho. Exatamente. Aquela parte que ele disse que Deus proverá foi para Isaac e para Isaac. Pensou mesmo pensamento. Eu creio que eles fizeram o mesmo pensamento. Deus proverá, porque já que o pai disse o que era, acho que Isaac também imaginou. Deus proverá. Deus sabe. Pois é. E olha, tem uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Mas por que Deus foi fazer um teste assim tão pesado? O que Deus estava tentando descobrir? O que Deus estava tentando provar na vida de Abraão? Por que Deus não fez qualquer outro tipo de teste? Por que Deus pediu logo o filho? Já foi uma coisa bem forte, que é o filho, uma coisa que mexe com o filho da gente, né? Acima de tudo, né? Primeiramente Deus, que ele era chamado como o filho do pai da promessa. Porque o pai da fé. Porque no caso desse aí, de acontecer dele ir para frente e fazer o que Deus estava pedindo, porque teve certeza, aquela fé dele merecia fé. Ele merecia fé. Seu pai, o pai da promessa. E a lição dessa semana mostrou para nós que nós também podemos, se a gente for meio fiel a Deus e defender, a gente também pode acontecer isso com nós também. Coisa parecida, né? Tirar o filho da gente e a gente está preparado para quem conhece a palavra, se prepara para isso. Para dor. Exatamente. Porque o grama é dor, porque o filho meu sofreu um acidente, eu não conhecia a palavra. Olá, irmão Juarez, bem-vindo, irmão. Aquele todo o sofrimento acabou. A partir do momento que eu comecei, chegou nessa parte, começou o estudo lá em casa, ele acidentado, eu vi que valia a pena. E se Deus levasse ele naquele momento, aí eu já estaria preparado com aquele estudo que eu estava tendo. Mas antes, na hora do acontecido, eu não estava preparado. Verdade.
eu acho que poderia até ter morrido junto com ele. Porque da morte, ele disse alguma coisa com Deus, né? Mas quando eu pensei, a partir de 15 dias que eu cheguei em casa, que Dona Natal já começou a fazer isso tudo comigo, aí eu comecei a preparar. E a gente sempre fala nisso, né? Que se não fosse aquele acidente, talvez você não estivesse na igreja hoje, né? Então, há 7 anos atrás, no dia 17 de maio, 8 anos, né? Dia 17 de maio, agora fez 8 anos, nós estávamos dando estudo bíblico. Então, ele tinha 10 anos, Davi tinha 10 anos, e o filho dela, Micael, tinha 11 anos. Né? Era. Ele sofreu acidente de maio, depois de 5 dias. 12. E Davi tinha 11. E Davi tinha 10. Mamãe estava com Davi na moto dela e eu com Micael, que era recém-batizado, na minha moto. Éramos 2 duplas missionárias. Eu tinha passado a tarde dando estudo bíblico com Micael, o filho dela. Ele era minha dupla missionária e Davi a dupla missionária de mamãe. E nós nos encontramos no fim da tarde para fazer um último estudo bíblico, que era uma classe bíblica grande. Então, encontradas essas 2 duplas nas 2 motos e íamos para aquele bairro ali, o bairro Farol, que é de frente à companhia de polícia. Ao atravessar, a mamãe atravessou e quando eu fui atravessar, um carro que eu não vi que estava vindo, bateu exatamente na perna, que ele estava na garupa, né? Bateu no pé dele, quebrou. Que mamãe me viu voando por cima do carro, foi uma batida muito forte, um abalroamento muito... E a moto ficou toda destruída e eu pensei que naquele momento ele teria morrido. Foi assim, pior, eu já sofri vários acidentes, mas esse foi o mais. Nós fomos para Mossoró naquela ambulância do SAMU, né? E eu peguei 9 pontos aqui no pé, aqui no joelho 2 pontos, e ele infelizmente perdeu 1 ano de estudo, né? Teve, isso aqui quebrou, ficou com os ferros, teve infecção, ficou bem feio isso aqui. Isso, foi 5 cirurgias. E nós então começamos a visitar mais a casa dela e dar estudos. Então, ela converteu-se, ela foi batizada após esse acidente. Aí hoje ele tem 20 anos, né? Infelizmente ele está um pouco afastado da igreja e ela está firme. Então os propósitos de Deus são, e nós sabemos que ele vai voltar, né? Os propósitos de Deus são né, profundos. Mas né? ele é consciente. Ele é consciente. Tudo que ele aprendeu, ele sabe. Ele é consciente que a igreja de Deus é essa, que ensina a palavra de Deus, ensina a verdade. E que ele faz parte do povo de Deus. Ele tem que se fortalecer. Nós temos que orar mais, visitar. E começar a frequentar a igreja. Porque eu chamei, passei perguntando um negócio no supermercado, ele pintando um portão. Aí eu chamei esse pintor para ir pintar meu portão e ele foi junto. Né? Ele foi auxiliar. Então, aí a gente pegou o telefone dele, porque eu pintou. Aí então a gente ficou conversando. Aí ele disse, aí viu uma foto do corpo dele e disse, eu sabia que você frequentava a Adventista, não. Não é que essa porra, eu sou dessa igreja, só que eu estou afastada. Mas eu disse, por que você não pode? Agora não. Agora não. Eu disse, eu posso falar aqui, você não deixa lá com você. Aí no meio de mim, mas eu vou voltar, eu sou consciente de poder voltar. E é o melhor que eu faço. O resultado desse teste foi provar a fé de Abraão. Diga a Davi que tu me posso dar lição, que isso aí não é lição de café batendo, essa conversa aí. Era que os médicos achavam que ia fazer isso, mas que isso foi melhor, né? Essa lição mexeu com comigo, essa semana eu vejo tudo aqui. Pois é. Aí, com relação a esse teste que Deus fez com Abraão, Deus estava querendo ali sondar o que é que estava no coração de Abraão naquele momento. Pode ser que no coração de cada um de nós aqui tenha alguma prioridade, alguma coisa que talvez esteja tomando lugar de Deus. Talvez para Abraão, como Isaac era aquele filho da promessa que veio ali no momento da sua velhice, talvez Isaac estivesse preenchendo ali a maior parte da vida de Abraão. Então Deus fez essa prova justamente para testar ali o que é que estava sendo prioridade para Abraão. E ali Abraão passou no teste. Agora, gente, o que mostra que a fé que Abraão teve em Deus o levou a correr o risco de perder o seu futuro, ou seja, sua posteridade.
E aqui, Abraão demonstrou a fé porque ele confiou em Deus, fez o que ele pediu, mesmo sem entender, mesmo sem visualizar o que vinha mais adiante. Então, por isso que ele é considerado o pai da fé. E aqui tem uma outra coisa muito importante, olha. Todas as obras de Abraão, toda a jornada de Abraão com o filho, a prontidão de Abraão em obedecer a Deus, não podia salvar a vida de Isaac. Ou seja, o que salvou a vida de Isaac foi a graça de Deus. Foi ali Deus ter trazido aquele cordeiro, né, para o sacrifício. Então isso ensina uma lição muito importante sobre a fé e as obras, sobre a fé e as ações. Deus salvou a vida de Isaac, a graça salvou a vida de Isaac através da fé de Abraão. Porque Abraão confiou na ordem de Deus, obedeceu, levou seu filho e ali Deus salvou a vida dele. Essa é uma lição muito importante que a gente aprende aí com o sacrifício de Isaac. Mas tem uma outra lição ainda mais profunda em toda essa história. Vamos ler aqui Gênesis 22, verso 8, depois 14 e 18. Olha o que diz. Abraão respondeu, dizendo assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. 14. E Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Em verso 18: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Aqui na lição da terça-feira traz um detalhe muito interessante dessa expressão: o Senhor proverá. E no verso 8 diz: Deus proverá para si o cordeiro. Mas sabe como é que está lá no original? Essa parte, Deus proverá para si, o verbo lá pode ser traduzido assim: Deus proverá a si mesmo. Então Deus se providenciou naquele sacrifício, ou seja, era como se ali, no momento que Deus fez aquele cordeiro aparecer ali para Abraão, ele mesmo estava se oferecendo ali. Então, o Deus proverá é a mesma coisa que Deus proverá a si mesmo como cordeiro. Então ali, gente, naquele momento ali, o Espírito de Profecia, ele cumpria o que aconteceu ali naquele momento. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão que um dia ele ia passar por aquela mesma experiência quando ele tivesse que entregar o seu filho para morrer pelos pecadores. Então ali, quando Deus impediu Abraão de sacrificar Isaac, ele mostrou uma visão assim para Abraão, dizendo assim: olha, um dia o meu filho também vai morrer numa cruz, eu vou passar pela mesma dor que você está passando agora. Mas sabe o que vai acontecer? Eu não prometi que através de você todas as famílias da terra seriam abençoadas? Pronto, esse meu filho vai ser um descendente seu. E através da morte dele, a salvação vai ser passada para toda a humanidade. Então ali Deus deu uma esperança para Abraão. O Deus proverá, o Senhor proverá, foi justamente ali a esperança ali da salvação através da morte de Cristo. E o próprio Jesus diz, né? Ele viu o meu dia, Abraão viu o meu dia e ficou alegre. Ou seja, Abraão teve um vislumbre do sacrifício de Cristo e se alegrou e confiou mais ainda de que o Messias viria para cumprir, realmente culminar as promessas, né, de Deus na vida dele. Seria um descendente dele, seria um descendente ali de Isaac. E agora uma curiosidade aí dessa história. Uma história linda, uma história maravilhosa, mas tem uma curiosidade aí muito interessante. Esse Monte Moriá, que Abraão levou Isaac para ser sacrificado, no futuro se tornou o monte onde foi construído o Templo de Jerusalém. Vocês sabem que Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, no Monte Calvário. Então o Monte Calvário era bem pertinho ali do Monte Moriá. Então era como se fosse o momento ali do sacrifício de Isaac, o passado e o futuro estivessem ali bem pertinho. O Monte Moriá e o Monte Calvário. O sacrifício de Isaac e o sacrifício de Cristo. Então, gente, nessa história de Abraão tem muitas lições. Mas aí Abraão passou no teste, provou que tinha fé em Deus. E aí o que acontece mais para frente? Vamos aí para o capítulo 23. Capítulo 23, vamos ler aí o verso 1 e 2. Um personagem que nós estudamos muito na semana passada, agora ele também chega ao fim. Diz assim: Sara viveu 127 anos. Morreu em Quiriat-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela.
E aí, quando vocês olham assim para a vida de Sara, que lições você aprende com a vida de Sara, que era a mulher de Abraão? O que é que vocês podem olhar para a história da vida de Sara, esposa de Abraão? O que é que vocês podem aprender com a vida dela? Eu vejo que ela foi uma mulher tão importante que é a única mulher que a Bíblia fala da idade dela, na Bíblia. A única mulher que Deus, pelo menos que eu me lembre, se alguém lembrar de outra, pode dizer, que a Bíblia cita a idade dela, porque as mulheres não eram citadas a idade, era só a idade dos homens. Eva, por exemplo, Adão viveu 930 anos, mas Eva a gente não sabe se viveu mais, se viveu menos, ninguém sabe. E Sara é dito os anos de vida de Sara. Isso mostra como ela era querida de Deus, como assim, e de Deus, quando veio com aqueles 2 anjos, ele veio visitar Sara. Perguntou logo, cadê sua esposa Sara? Onde é que ela está? Eles vinham fazer a promessa para ela que ela ia engravidar. Assim, ela foi visitar, claro que Abraão que os recebeu, né? Ele era um homem, estava na porta da tenda, foi providenciar comida para eles e tudo, Sara foi, mas eles vieram para perguntar logo por Sara, né? Veio visitar Sara. E ela tem a sua idade relatada. Isso é um diferencial muito grande, já que nenhuma das outras mulheres tem a idade relatada. Eu acho assim também, Sara também como Abraão, Também teve foi fé. também uma escolhida, porque ele sabia, Deus sabia que Sara não ia, como é que se diz, se intrometer no meio da vida de Abraão para não sacrificar o filho. Né? Eu acho que creio que ela sabia que isso ia se acontecer, né? Porque ela como mãe, não, você não vai, vá só arranja outra coisa para sacrificar, deixa meu filho aqui, né? Porque muito Ela deve ter participado desse momento junto com Abraão. afastada, e mãe é mais Quando a lição terminar, eu vou pedir para Davi colocar o louvor Vem e Entrega a Tua Vida. É um quarteto que canta, né, Davi? Que começa assim, Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. É uma música que tenta juntar os pedacinhos, tenta reconstruir o que Sara também sofreu nesses dias que antecederam a esse sacrifício, né? Eu acho muito bonito esse louvor. O exemplo aí que deu da vida de Abraão e de Sara, Sara foi de Eva e Abraão foi de Jesus. Porque foi o filho que entregou, Deus entregou o filho de Jesus, e Eva não pecou através de Adão não pecou através de Eva. Aí Abraão não pecou através de Sara, porque mandou ele fazer outro filho. Não era vontade de Deus. Que não é da vontade de Deus. Aí pecou. Pecou e ele não falou de Deus. Mas é porque ela passou por. Eu acho que tipo, Pode ela falar. quis adiantar, como a gente já quis adiantar a promessa, né? Passou muitos anos e ela não engravidou, então. Ela estava com 90 anos, gente. Sara estava com 90 anos. 90. Uma lição que a gente aprende com a vida dela é que ela era uma mulher muito ativa na história de Abraão. E também demonstrou momentos de fé e momentos de baixa também. Igual Abraão teve, assim né? como Abraão. Porque, por exemplo, quando Abraão chegou para ela e disse assim, olha, vamos sair daqui e vamos para um lugar que eu não sei onde é, mas Deus vai mostrar. Que Deus? Eu não sei que Deus é esse. Então foi um momento de fé de Sara também, escolher ir com Abraão mesmo sem saber para onde ir e qual era o Deus que ia guiar essa jornada. Ali ela mostrou fé. Aí depois Deus prometeu o filho, só que conforme eles iam ficando mais velhos, aí ela fraquejou e disse, olha, tenha filhos com a minha serva, para que eu possa ter filhos por meio dela. Então ali ela teve um momento de baixa, depois teve um momento de alta, e ao longo da sua vida ela sempre foi ativa na história da Abraão. Então é um personagem muito importante aqui dessa história. Mas olha, ainda tem uma outra lição que a gente pode tirar aqui da morte de Sara. Quando Sara morreu, Abraão foi procurar um lugar para sepultar Sara. E olha como aconteceu aqui. Vamos ler aí o verso 3 em diante. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Etos e disse: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Etos responderam a Abraão, dizendo: escuta, o Senhor é o príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida
numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Olha, aqui tem uma lição grande que eu acho que vocês devem ter percebido. Olha, esses filhos de Et, eles não eram do povo de Deus, eles não eram do povo de Israel. Mas olha como eles trataram Abraão. Eles viam uma coisa em Abraão diferente, eles viam Abraão como um exemplo. Disseram, nós temos o Senhor como um príncipe no meio da gente. O Senhor pode pegar qualquer sepultura, até as nossas sepulturas, para colocar a sua esposa. Olha aí, que lição a gente aprende com a história? Olha, o que é que esse texto diz sobre a reputação de Abraão? As pessoas naquela época, cada um cavava uma sepultura para que quando ela morresse, ela fosse enterrada lá. Agora esses homens disseram, olha, o senhor pode pegar até a minha sepultura dele para colocar a sua esposa, o senhor fica à vontade. Olha aí o que isso diz sobre a reputação de Abraão no meio daquelas pessoas. Não era a cultura dele, O testemunho de Abraão, que era o servo de Deus, impactou ali as nações ao redor. Todos aqueles povos que moravam ao redor de Abraão eram impressionados ali o quanto ele era abençoado, o quanto ele era guiado por Deus. E aqui, como o Francisco disse, no restante da história, olha o que acontece aqui. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo, se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. E aí as pessoas ali, eles não quiseram vender para Abraão, eles quiseram doar, mas ele continuou insistindo para comprar aquilo ali. Então aí vocês veem como ele era honesto, quanto ele era ali responsável. Então até na morte de Sara nós aprendemos importantes lições. A honestidade e o testemunho que a gente deve ter para com as pessoas. Mas agora, gente, vamos caminhando aqui para o final. Olha só. Aí no capítulo 24 de Gênesis, tem aqui uma história bem detalhista, tem uma história bem grande sobre o casamento de Isaac. Olha só. Vamos aprender outra lição aqui com o casamento de Isaac. 1 ao 4. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía, ponha a sua mão por debaixo da minha coxa, isso é um costume lá da época, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Olha só, aqui Abraão já estava lá nos finalmente, já estava quase terminando a sua vida, mas aí Isaac já era adulto, né? Mas ele era solteiro. Como é que ele seria o pai de uma grande nação se Isaac não teria filhos? O filho da promessa não tinha esposa nem tinha filhos. E agora olha aquilo que Abraão diz para esse servo: olha, você procura uma esposa para ele, mas não entre os cananeus, ou seja, entre esses povos que não temem a Deus. Procure entre a minha família. Por que Abraão não deixou Isaac se casar com uma mulher entre os cananeus? O que vocês acham? Abraão pensou melhor para ele, né? Se ele casasse com outra pessoa que não era de Deus, ele poderia desviar ou fazer igual o mesmo erro que Abraão fez. Para não acontecer isso que aconteceu com Sansão. Salomão. Você sabe o que aconteceu com Sansão, né? Sansão podia ter se casado com uma pessoa do povo dele,
aí se envolveu com duas filisteias e acabou. Isso aí é uma lição que dá para nós, esses jovens, casar com pessoas da igreja, porque vai ajudar vários. E que acontece, né? Acontece dentro da igreja. Fica mais, está mais fortalecido, está mais, né? Coisa da fé, um vai ajudando o outro, né? Um vai. E você, como você é um jovem, você já está na vida do mundo, não vai ter a mente que você tem. Né? Eu digo muito a Micael, você encontra a entrar no mundo da igreja. Tá? Porque vai. É difícil. Às vezes acontece, né? Uhum. Ele era muito envolvido com sexo e beleza. A mulher de Sansão era toda. Ai, Deus, ele era muito envolvido com sexo. Pouco natural. Sansão e Salomão. Salomão teve 1000, né? Mas aí tá Lembra assim. isso, é até o pessoal mesmo dentro da igreja arranjar trabalho. Não vão procurar trabalho a quem não é evangélico. Não é da igreja, não. O que é que acontece? Sabe? Muitos não querem dar. E quando da mesma igreja que tem o seu lado, não faz questão. Aí sai e recebe. Casar com a mesma vez, trabalhar também com a mesma igreja. Por exemplo, Abraão queria que Isaac seguisse o mesmo costume dele, a mesma fé, a mesma garra de dominar o exército, né? E a mesma coisa na batalha. Tudo isso Abraão pensou, né? E olha como ele tinha cuidado com a educação de Isaac. Para terminar, vamos ver aqui a última orientação de Abraão com relação a Isaac. No capítulo 25, eu vou só resumir aqui, porque já está um pouco tarde. No 24, nós vimos que Abraão arranjou uma esposa para Isaac. No 25, Abraão arranjou uma esposa para ele mesmo. E Sara já havia morrido, agora ele foi procurar uma esposa, né? E aqui ó, você vê no capítulo 25 que ele se casou com essa mulher chamada Ketura. E ele tem vários filhos aqui. Com Isaac, com Sara de estéril, ele só teve um. O amor da vida dele. Aí quando ela morreu, teve essa outra esposa, agora teve vários filhos aqui. Né? E disse que quando Sara morre, ele ficou com quem, né? Como acontece aqui mesmo. Muita gente tem um amor quando casal, que ama muito, né? Às vezes quando um morre, ou ficou com tempo na vida, em casa. Um mês, isso quando ele está se tornando, um mês do outro amor. É um amor que Deus é bem caracterizado. Amavam muito um ao outro. Uma história muito bonita. Não tem essa história de Abraão e Sara. Uma história muito bonita. Aí Tem Abraão várias mulheres, mas o amor de Abraão foi Sara. Aí ele teve vários filhos com essa Ketura, mas olha a orientação que ele deu, olha. Verso 5. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, que era o filho da promessa. Porém, aos filhos das concubinas de Ketura que ele tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. Antes, ele já tinha mandado Ismael embora. E agora ele também despediu esses filhos aqui que ele teve com Ketura e com a concubina. Ele também separou esses filhos da convivência com Isaac, justamente por causa do que o presidente disse, para que ele também não fosse contaminado, porque aqueles filhos ali, depois que Abraão morresse, ninguém sabe que rumo eles teriam. Eles poderiam ali influenciar Isaac para o mal, e assim Isaac não seria ali o próximo patriarca e levar ali. Eu acho que talvez foi o filho mais amoroso, né? Porque foi um grande amor, foi um grande amor dele, foi o filho mais amoroso. E ele, Deus também amou o filho dele, né? Também. porque tá aí, o amor também daquele outro, aquele José. José não era um grande amor do seu filho também. O filho dele foi um grande amor, por causa que a mulher também era amada dele. Tem um bocado de filho, mas não era o mesmo povo. Pois é. Então, gente, Abraão teve um cuidado ali com a educação de Isaac, para fazer Isaac ser o próximo patriarca, levar ali a vontade de Deus.
Mas também tem uma última lição que a gente deve considerar e em seguida nós vamos orar. Nós vimos aí no 25, do 1 ao 3, do 1 ao 4, os filhos que Abraão teve com Quetura. No 12 ao 18, nós vemos os filhos que Ismael teve. E a partir do verso 19, nós vemos os filhos que Isaac teve. E aí no capítulo 25, verso 7, olha o que diz. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Aqui, o autor ele colocou a morte de Abraão entre essas genealogias aqui, entre essas listas de filhos, querendo trazer uma última lição aqui para a gente. Aqui, quando Abraão morreu, ele já estava podendo ver que aquela promessa de Deus, que ele seria o pai de muitas nações, já estava sendo cumprida. Ele via os seus 2 filhos já tendo vários outros filhos, os filhos que ele teve com Quetura também já tendo outros filhos. Então, na sua morte, ele já morreu em paz, morreu feliz, porque ele viu que a promessa que Deus tinha feito já estava sendo cumprida. Então, gente, a lição que a gente tira da história de Abraão é que a gente precisa ter fé, mesmo quando a gente está com dúvidas, mesmo quando a gente não entende tudo, a gente precisa ter fé e que um dia todas as promessas de Deus serão cumpridas. As promessas que Ele tem para a nossa vida são cumpridas nessa vida. E as promessas que Ele tem para a vida eterna também vão ser cumpridas. Amém. Então, se nós quisermos ser descendente de Abraão, nós precisamos exercitar a fé no nosso dia a dia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu desejo orar. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um sábado que estamos aqui presentes. Obrigado, Deus. Aprendemos sobre a Sua palavra, aprendemos sobre fé, sobre os ensinamentos que o Senhor deixou lá atrás, que vem levando, trazendo até o nosso presente, que nós possamos levar isso até a Sua volta. Amém. Dar um bom dia, que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando e presente em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.